Então, continuando, né, nossa segunda aula de hoje, a gente já percebeu que o horizonte de farmácia mudou bastante, né, assim como toda a sociedade, né, hoje nós temos, as pessoas se tornaram muito mais exigentes, porque por outro lado elas são muito mais conhecedoras dos seus direitos, né, das suas obrigações perante a sociedade. Então, a gestão para atender esse cliente cada vez mais exigente, também ela teve que se ajustar ao longo da história. Isso em todos os ramos, né? E como hoje a gente está falando especificamente de farmácia, então essa frase do farmacêutico Kadriavad, né, onde o melhor negócio no Brasil era farmácia e o pior negócio era uma farmácia mal administrada ou não tão bem administrada assim. Então isso a gente faz refletir que houve uma época que não precisava preocupação nenhuma, né? Quem conseguia entrar nesse ramo acabava sendo bem sucedido. Mas hoje não, hoje a gente já tem que ter todas as estratégias de gestão. Eu estou fazendo um curso técnico em farmácia porque eu quero trabalhar em farmácia, ou então porque o meu tio é farmacêutico, ou eu quero colocar uma farmácia futuramente. Você, além dos conhecimentos, né, na área, os conhecimentos técnicos específicos que envolvem a farmácia, você precisa ter os conhecimentos de gestão. Então, nós vamos relatar nessa aula uma visão holística, né, de algumas boas práticas de gestão. Isso não é uma receita de bolo, porque na gestão não existe uma receita de bolo. Depende muito do mercado, depende muito do cliente, depende muito do negócio que a pessoa está lidando. Então, nós vamos relatar alguns tópicos para se ter uma boa prática de gestão dentro de qualquer empreendimento, aqui no nosso caso, dentro de uma farmácia, né? Ramo de negócio farmácia. Primeiramente, é preciso ter um pensamento sistêmico. Mas o que é isso, professora? O pensamento sistêmico, ele é um pensamento mais abrangente. Ele não pensa só no meu negócio, né? Só no meu produto. Não, ele precisa tratar de um grupo interdependente de itens, né? Pessoas, processos, trabalhando junto em direção a um propósito. Assim, uma visão sistêmica, é uma maneira importante de se pensar melhorias. Então, dentro de uma farmácia, eu quero abrir uma farmácia ou trabalhar em uma farmácia. Eu preciso ter esse pensamento sistêmico. Professora, mas eu vou ser só técnico em farmácia, eu vou trabalhar, né, lá dentro, né, manuseando medicamentos. Mas até para o profissional hoje, qualquer ambiente, qualquer organização, ela quer um funcionário que tenha esse pensamento sistêmico. Eu sou técnico de farmácia, mas o que eu posso fazer além disso, né, para colaborar com a minha empresa, né, para colaborar com a empresa que eu trabalho. Eu preciso ter esse pensamento amplo das coisas, né? Preciso saber que ao desligar uma lâmpada eu estou economizando energia e aquilo vai diminuir a despesa dessa empresa, né? Eu preciso entender que se eu tratar o cliente bem, ele volta. Por mais que eu não seja um balconista, que eu não esteja lá na linha de frente, que eu não seja um vendedor. Mas se eu cheguei na farmácia, não dei um bom dia, passei direto, né? Então, são atitudes, né, que envolvem esse pensamento sistêmico. Eu pensar no meu trabalho como um todo. E enquanto gestor, preciso, né, pensar como um todo também para gerir esse ambiente. Todas as maneiras. Cliente, logística, leis. Então, tudo que envolve esse cliente, eu preciso ter esse pensamento. Atuação em rede, né? Aqui você pode pensar assim, é rede de farmácias? Por que você acha que as grandes empresas hoje, elas estão em rede, né? Você fala rede de supermercado, rede de farmácia,
rede hospitalar, é porque isso é uma estratégia de boa prática de gestão. Então, você cria uma rede. Mas algo mais local, o rede também se entende o desenvolvimento de relações e atividades em cooperação entre organizações e indivíduos com interesses comuns e competências complementares. E é muito interessante a gente chegar numa farmácia hoje que tem essa visão. Você tem esse medicamento? Não, eu não tenho, mas o farmacêutico aí na frente tem, né? Então, assim, ele não pensa em somente lucrar, mas ele pensa em atender bem aquele cliente quando ele indica onde tem um remédio, e também na questão da parceria, né? A questão não é só viver hoje de concorrências. Isso não adianta para o mercado. Então, você tem que ter uma rede de relações, né? Entre organizações e também entre pessoas. Aprendizado organizacional. Essa estratégia, ela indica primeiramente que o conhecimento ele está sempre mudando. Então, hoje você tinha um medicamento que tinha a prescrição X, e aí com novos estudos, novos conhecimentos, essa prescrição muda, então é necessário a adequação. Mas você só sabe disso se você estudar e ir atrás desse conhecimento que é mutável o tempo todo. E isso para qualquer ambiente. Então, antes tinha uma prática X, hoje é Y. E aí essa aprendizagem organizacional, ela reflete uma boa prática de gestão, porque as grandes empresas hoje, elas têm procedimentos muito mais diferentes do que pequenas empresas tinham há tempos atrás. Então, hoje você vai numa farmácia, tudo sistematizado, não tem mais o caderninho. Então, os funcionários que entram, tudo é computadorizado, eles precisam, além de compreender do ramo da farmácia, tem que compreender um pouco de informática, de tecnologias, etc. E isso se aprende como? Com aprendizado organizacional. Você aprende com seus colegas, com lideranças, né? Embora busque uma formalização do conhecimento, 80% do que aprendemos em nosso ambiente de trabalho se dá de maneira informal, através de exemplo dos líderes, dos colegas, né, com os próprios erros e pela troca de acúmulo de experiências. Então, assim, a gente está o tempo todo aprendendo. Vocês vão para o estágio, vocês vão aprender. Eu vou sair, né, já um técnico profissional atuando em tudo. Você vai entrar numa farmácia, você vai ter aprendizado. Cada organização tem o seu protocolo de procedimento, de atendimento, e você, como funcionário, precisa ter desse aprendizado o tempo todo. A questão do aprendizado organizacional tem que ser constante na vida do profissional hoje. Inovação. Basicamente correr atrás de novas práticas, de melhorias, né? De novas técnicas, de nova maneira de atrair cliente. Então, as farmácias hoje, elas precisam de novas estratégias de marketing. Onde eu vou divulgar minha farmácia hoje, né? É na rede social, vou ficar esperando o meu cliente vir, né? Hoje a questão do cliente fiel não existe mais. Ainda existe para os mais velhos, né? Tem aquele mais velho que ele só compra na farmácia do fulano há 5 anos, há 10 anos. Mas você não. Você vai passando na rua, você quer o que hoje? Praticidade. Então, para você voltar numa farmácia, é preciso você ter uma estratégia, né, de puxar esse cliente para esse ambiente. E aí as mídias sociais, né, estão o tempo todo, as promoções, a qualidade, o atendimento, isso conta, mas hoje não se tem mais aquele cliente fiel. E novas estratégias de venda, então nós temos as vendas por aplicativo, né? Você pede da sua casa e o produto vai. O que é isso? Inovações.
Agilidade, né? Nem se fala. Então você tá correndo o tempo todo, né? Não tem aquela coisa, eu vou fazer uma compra tal dia. Não, parei o carro, nem estacionei direito, desci, quero comprar, voltou. Então essa agilidade organizacional é a capacidade que permite que a organização responda de forma mais rápida, eficaz e sustentável que seus concorrentes quando circunstâncias de mudança exigem. Surgiu os genéricos, né? O que eu vou fazer com os remédios, com os medicamentos que tem uma marca? Vou divulgar mais essa marca, né? Para sobressair esses produtos que têm um valor maior de mercado. Então é preciso agilidade em todo tempo, em todo momento. Não somente a agilidade no atendimento, né? Mas a agilidade para sair diante de uma crise, diante de uma circunstância, de uma situação judicial. As empresas elas precisam buscar essa agilidade. E aí quando fala em empresa, fala em funcionário, né? Liderança transformadora. É o tipo de liderança em que o líder inspira mudanças positivas naqueles em que lidera, passando para eles uma visão clara de todos os objetivos, contribuindo para que tenham sucesso em suas atribuições. A gente ainda vê muito, né, essa questão da liderança muito atrelada ao patrão, e aí o funcionário não tem uma visão muito boa desse patrão. Só que assim, essa forma de controlar, de liderar, de administrar, qualquer que seja o ambiente, ela precisa ser mudada. Então, os funcionários hoje, eles precisam ter um patrão que dê abertura para a criatividade, para ideias novas. E uma liderança assim, ela é capaz de transformar esse ambiente. Só um momento. Olhar para o futuro. Eu sei que tem muita gente que pensa com um certo pessimismo, né, diante da situação que a gente está vivendo. Mas assim, se você não olha para o seu futuro, o que você faz? Não vou. A escola teve que se reinventar, né? Não é somente a escola Olympus, mas o sistema educacional do mundo inteiro teve que se reinventar. E olha que há muito que surgiu a tecnologia à nossa porta batendo, e nós estamos aqui nos adaptando a essa nova tecnologia, né? Ficando com dor no estômago diante de uma câmera, com timidez, com vergonha. Mas isso por quê? Porque a situação pegou as instituições despreparadas. E quando a gente fala assim, pensar no futuro é você não estacionar nunca. Então, assim, as instituições elas estão o tempo todo se readequando. E você, da área da saúde, da área da farmácia, da enfermagem, né, da medicina, você já parou para pensar como vai ser o seu futuro depois dessa pandemia? O tanto mais de profissionais que serão necessários? Porque, gente, a gente não pode pensar na pandemia isoladamente, né? Os sintomas do Covid, né, e pronto. Não, porque quem adoeceu, ele não pegou somente a doença, né? Tem os efeitos colaterais, ele precisou tomar medicamento, esse medicamento gerou toda uma situação no organismo dele. E aí essa pessoa, infelizmente, ele não volta a ser como antes. Ele vai ter uma dependência, ele vai gerar uma nova demanda, né? Uma nova demanda na área da saúde, na área da farmácia. E aí eu trago a reflexão para você também estar aqui, enquanto técnico em farmácia, pensando no futuro, né? Por quê? Porque vai precisar de muito mais profissionais na área da saúde, né? Já está precisando. Então, hoje a gente tem já uma demanda de alunos que, infelizmente, ainda nem terminaram, mas que já obtiveram até Covid, né, para trabalhar. Então, nós temos que pensar no futuro e a empresa o tempo todo tem que pensar. Qual é a visão dela?
Por quê? Porque se ela estagna naquele comérciozinho pequenininho, aí veio o grande e a bocanha. Então ela tem que pensar grande. Eu posso ser classificada aqui em pequeno porte, em médio porte, mas eu tenho que estar sempre buscando, né, novas formas de gestão para crescer, para atender, para estar sempre à frente, né? Sempre à frente no mercado. Enquanto profissional também você deve pensar assim, que o futuro, queridos alunos, ele não estaciona. O tempo ele não para. E aí se você retroage, você pode se arrepender lá na frente, né? Com propostas, necessitando do seu profissionalismo, necessitando do seu conhecimento e que você não obteve. E um exemplo que eu dou aqui é a questão. A gente coloca assim, ó, leia esse material. E aí você lê 1, 2 folhas e foi lá para a tarefa, ou então copiou no Google, né? O conhecimento incompleto, ele vai fazer falta no futuro. E às vezes o futuro está bem pertinho, batendo na nossa porta. Gerenciamento sobre clientes e mercados. Então, como eu disse hoje, né? Nós estamos cada vez mais exigentes. E o mercado está cada vez mais competitivo. Então, é preciso você ter uma gerência, né? Ficar de olho, verificar o que eu tenho que melhorar, que estratégias eu tenho que fazer para que o meu negócio continue me dando retorno, me dando resultados, diante de tanta concorrência, diante de clientes cada vez mais exigentes e muito fáceis, né, de serem direcionados para outros mercados. Então é preciso ter um gerenciamento sobre isso. Responsabilidade social. A responsabilidade social hoje se tornou até uma palavra de ordem, e nesse período de pandemia, a gente assistindo os telejornais e as redes sociais, a gente vê muito essa questão de doações, né? Artistas, empresas, pequenas empresas, grandes políticos, fazendo o que eles chamam essa questão da responsabilidade social. Então são posturas que as pessoas adotam de forma voluntária, né, para promover o bem-estar de seu público, né, interno, externo. E isso ele deve ser gratuito, voluntário. Então, quando você vê um artista doando 1 milhão, uma empresa doando 5 milhões, mas aí ela não vai ter prejuízo, né? Então, assim, a palavra de ordem hoje não tem como uma empresa pensar somente no lucro. Ela precisa pensar na comunidade dela, né? Então, o que essa empresa faz para os menores favorecidos, para os idosos, para as crianças, combate a violência infantil, a violência contra a mulher. Então as empresas elas precisam dessa parcela de contribuição, porque as empresas hoje elas precisam visar muito além do lucro. Valorização das pessoas e da cultura, né, que de certa forma envolve a responsabilidade social, mas também aqui essa questão de você ter um cliente e valorizar a diversidade, né? Esse cliente ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser, não importa a raça, cor, credo, ele precisa ser tratado com respeito, a cultura dele precisa ser valorizada. E isso é também uma estratégia de gestão das organizações. Enquanto funcionário ou enquanto empresário, você deve pensar o tempo todo nisso, né? Quem é meu público e como eu devo tratar o meu público, né? Decisões fundamentais, né? E o tempo todo nós estamos tomando decisões. Imagine uma gestão, uma administração, um gerente, um dono, né? Ou um funcionário. Então, o tempo todo você precisa tomar algumas decisões. No campo da gestão, essas decisões elas precisam ter estratégias fundamentadas
né? Na decisão, a loja, a farmácia X, né? Grande, com potencial, lançou um desconto de 20% no medicamento X. Ah, pois eu vou lançar no meu também. Você precisa fundamentar essa decisão. Eu lançando esses 20%, eu preciso saber de valores, de número, de receita, de despesa. Quanto é que isso vai me sair, né? Eu vou conseguir ter condições de fazer o mesmo que ela fez? Ou eu posso tomar outro tipo de decisão e bolar uma nova estratégia? Então, elas precisam, quem toma essas decisões, precisam saber, né, que está tomando, qual o objetivo e quais estratégias para chegar a esse objetivo. Então, essas decisões é o dia todo, é o tempo todo, você precisa estar tomando decisões. Orientações por processos. Todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo. O que é isso, professora? Você não faz nada isoladamente. Eu não estou aqui, por exemplo, arrumando essa prateleira isoladamente. Não, estou arrumando porque esse estoque está acabando, eu preciso colocar esse remédio na frente porque a data de validade dele vai ser muito mais próxima do que aquele outro. Então, são estratégias baseadas num grande processo, né? Toda decisão, toda orientação é baseada em processo. Todo produto ou serviço que uma empresa oferece é fruto de um ou mais processos, sendo que o processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que tomam um input, que é as entradas, adicionam um valor a ela e fornecem um output a um cliente específico, que é a saída. Então, esses processos, por exemplo, porque você vê muito venda de sandálias em farmácia. Isso depende muito de um processo, né? Então, assim, você vai, o gerente, né? Colocou aquela marca, aquela sandália, mas não foi isoladamente. Vou colocar porque é bonito, vou colocar porque vende mais. Então, tem todo um processo agregado ali. Eu vou colocar, né? Porque eles vêm comprar esse produto e agrega esse, leva esse. Então, não são orientações isoladas. As orientações, elas precisam ser movidas em torno de um grande processo. A geração de valor. E aí a gente volta na tecla que hoje as empresas, elas não podem considerar esse valor somente financeiro, né? Quando pensa em valor já fala em dinheiro. Não. Então elas precisam compreender que hoje uma empresa precisa considerar o ativo é o cliente, é o funcionário, é a cultura organizacional que ela gerou, e o lado social dela, né? Qual a função dela na comunidade? Essa ali nós vamos ver na próxima aula. Ela veio para o lugar errado. E para finalizar essa aula aqui, nós vamos passar uma atividade de leitura, como eu disse. Estou considerando que vocês ainda estão finalizando a disciplina da professora Leiciene. É biossegurança, né? E diante disso, até quarta-feira vocês terão uma entrevista de como gerir as farmácias na atualidade, né? Então, como ser um bom gestor, como ser um bom administrador, o que fazer para que as farmácias tenham bons resultados. Uma entrevista do site Opinião com o farmacêutico Kadri Avad. Essa é a nossa atividade para casa, tá bom? Então, beijos, desculpe os erros de gravação.